Bom dia, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. Mateus capítulo 20, começando aqui no verso 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Prestemos atenção que Jesus estava instruindo seus discípulos ao que havia deles suceder. Mas parece que os seus discípulos estavam um tanto adormecidos e não puderam compreender aquilo que Jesus dizia. Eles não compreenderam aquela linguagem. Talvez porque eles estavam tristes por causa daquilo, não entendiam. Jesus falando que ele seria entregue aos principais sacerdotes e aos escribas e que seria condenado à morte, seria escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia havia de ressuscitar. Bem, eles estavam então, depois da morte de Jesus, desolados, tristes, como que em trevas, perdidos. E não se lembravam que Jesus disse que ele os deixaria. Era necessário que ele fosse para que o Espírito Santo pudesse vir. Mas, naquele dia após a crucificação, eles estavam realmente muito abatidos, sem saber o que fazer. Às vezes nós também nos esquecemos de que Jesus prometeu estar conosco, em nós, até a consumação dos séculos. E de vez em quando nós deixamos nos levar por uma tristeza, por uma angústia, por uma ânsia. Que Deus nos ajude a lembrarmos de que Ele prometeu estar conosco. Ele tinha advertido os seus discípulos que aquilo iria acontecer. E de repente, quando aquilo está acontecendo, os discípulos não estavam compreendendo. Eles não estavam sabendo o motivo de que aquilo estava, por que estava acontecendo aquilo. Mas o certo é que Jesus foi crucificado e foi sepultado. E eles não compreenderam também a ressurreição de Jesus quando aquilo aconteceu. Mas quando depois que Jesus foi condenado, crucificado, nós encontramos em Mateus capítulo 27 o sepultamento de Jesus. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos. Ele pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha.
e, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali centenas sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. Vejam que as coisas, elas acontecem de acordo com o cronograma de Deus. É muito importante, é muito interessante que nós observemos esses fatos. Que nós observemos as coisas que estão acontecendo à nossa volta, pois a Bíblia está se cumprindo. Jesus estava ali, morrendo da morte que teria que ser morto, sendo sepultado como deveria ser sepultado. Os discípulos ouviram dele que ele seria crucificado, açoitado, castigado. Mas mesmo assim, eles não compreenderam as Escrituras ainda. Mas, meus amados e preciosos irmãos, nós vamos compreender uma coisa, que aquela morte de Jesus era cumprimento das Escrituras. Nós devemos compreender que a sepultura de Jesus teria que ser daquela forma. O homem rico, caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José. Embora muitos deles não possam ter compreendido tudo aquilo, a doação de um túmulo que José tinha aberto ali na rocha, ele fez aquele túmulo, ele não sabia por que ele estava fazendo, mas Deus sabia. José de Arimateia, ele doou o túmulo para que se colocasse Jesus ali. Aquilo era um cumprimento de uma escritura por parte que Jesus teria que cumprir em Jesus. Isaías 53, no verso 9, nós vamos encontrar que aquilo que estava acontecendo era, sem sombra de dúvida, o cumprimento de uma escritura. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo, nem um engano, nada que pudesse manchá-lo, nem um dolo, nem uma mancha, nem um engano se achou em sua boca. Mas teria que ser um homem rico para fazer aquilo que José de Arimateia fez, meus irmãos. As Escrituras, elas se cumprem à risca, não passa nada sem se cumprir. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José. É cantado, não é? Poetas escrevem, cantores cantam. Ele era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus, então Pilatos mandou que fosse entregue, justamente para cumprir essa escritura que acabamos de ler. Isaías 53, verso 9. Isto é, para nós termos mais confiança na Bíblia. Tudo, vocês se lembram das Escrituras? Tudo tinha que acontecer daquela forma. Jesus teria que ser escarnecido daquela forma. Não foi isso que ele disse
que iria acontecer com ele, como nós já lemos? Mateus 20, verso 19. Daquela forma ele teria que ser crucificado, porque ele teria que tomar sobre si essa maldição, maldito aquele que for pendurado no madeiro, e ele se fez maldito para que nós nos tornássemos agora benditos. Porque um dia, todos esses que reconhecem, recebem e entregam suas vidas e buscam ter este reino em seu coração, Cristo em seu coração, o Espírito Santo, ouvirão: vinde a mim, benditos de meu Pai. Mas para que nós nos tornássemos benditos, alguém, o Filho de Deus, teve que morrer numa cruz, tomando sobre si a maldição que era minha, a maldição que era tua, para que um dia nós pudéssemos ouvir a voz: vinde a mim, benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Oh, meus preciosos, confiemos nessas santas Escrituras. Elas não podem falhar. E Jesus cumpriu tudo à risca. Cada profecia a seu respeito, aquilo tem que se cumprir, porque quando é Deus, e isso não falha. E Deus não falha, nunca falhou e jamais faltará. Nunca falhou e jamais falhará. Oh, isto não é maravilhoso? E Jesus então foi sepultado num sepulcro novo. E o seu sepulcro foi tapado com uma pedra. E eles estavam ali para vigiar o seu sepulcro. Mas fica nisso hoje, medite. Ele prometeu ressuscitar. Ele disse aos discípulos o que iria acontecer. Olha, eu serei entregue aos gentios. Eles vão escarnecer de mim. Eles vão me maltratar. Eles vão me matar crucificado. Falou abertamente aos seus discípulos. E nós? Jesus não falou o que iria acontecer também conosco? Quando acontece alguma coisa e então a gente se desespera, se angustia e não observa o cumprimento das Escrituras. Oh, mas se nós observarmos o cumprimento das Escrituras diariamente no mundo, na política, nas igrejas, o comportamento das pessoas, observe como que estão as coisas acontecendo, como as pessoas têm perdido o amor de uns para com os outros. Não é isso o cumprimento das Escrituras? Por que tem acontecido isso? É porque a iniquidade tem aumentado, o engano tem se multiplicado. As pessoas estão sendo enganadas, tapeadas e amam ser enganadas. Não podem ver a luz real do Evangelho. Mas pensem bem. Se você sofrer alguma decepção, alguma angústia, alguma perseguição, algum abandono, Jesus falou: e sereis odiados por todos, sereis perseguidos, sereis desprezados, odiados. Isso é cumprimento das Escrituras. E quando estas coisas estiverem acontecendo, lembrai-vos de que Jesus já falou e que você está
em pleno cumprimento da Escritura que ele falou a seu respeito, a nosso respeito, quando Pedro disse que nenhum de vós padeça como homicida, como aquele que intromete em negócios alheios, como ladrões, como isso, como aquilo, mas se por causa do nome de Jesus sois vituperados, bem-aventurados sois. Jesus estava sofrendo ali porque a Escritura tinha que cumprir. Ele tinha que cumprir todas as ordenanças, todas as profecias, para se tornar então o nosso Salvador. Alegrai-vos quando fordes perseguidos e desprezados pelos homens. Antes de nós, já perseguiram o nosso Mestre. Se faz assim com o ramo verde, o que não farão com os secos? Que Deus te abençoe, te ajude, te fortaleça, te dê entendimento das Escrituras, para quando aquilo estiver cumprindo em tua vida, você saiba compreender e dar glória a Deus. Aleluia! Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.